com muita alegria que hoje a gente começa o terceiro encontro do módulo 2. Né? O curso se chama Educação Espírita, um convite à juventude. Nosso segundo módulo se chama Cristo. Nós estamos no terceiro encontro, Complexo de Inferioridade e Cristianismo. Eu sou o Carlos Luiz, coordenador do Grupo Marcos, né, que realiza esse curso, e também o responsável pelo curso. Vamos iniciar. Qual a relação entre o complexo de inferioridade e o cristianismo? Bem, vocês têm o texto, eu não vou ler o texto para vocês, mas eu vou abordar o mesmo assunto em outros aspectos que eu não abordei no texto. A ideia é que o áudio, o texto e o vídeo, que a gente vai colocar para vocês, se tornem complementares, tá certo? Então, são materiais que se complementam mais do que se repetem, obviamente, ao tema comum, complexo de inferioridade e cristianismo. Tem 2 vídeos que a gente colocou no nosso blog, no blog grupomarcos.com.br, que vocês podem assistir. É um vídeo mais curto, que é um vídeo de 3 minutos, que é uma montagem em computador, montagem gráfica, do Templo de Jerusalém. É muito interessante, é um trabalho muito bem feito. Isso pode dar noção do ambiente, do Templo de Jerusalém. E por que isso? Porque a gente vai tocar num assunto que se relaciona com o templo, certo? Da época do Cristo. O segundo vídeo eu realmente peço que vocês assistam. É um vídeo que não está em português, possivelmente está em aramaico, é uma reconstrução, mas é totalmente possível entender o vídeo. Ele tem poucas falas e é o caso, a história que a gente vai estudar hoje, que é a cura relatada nos evangelhos da mulher que sangrava. Para o áudio, se você ainda não assistiu o vídeo, assista agora, vale muito a pena. É um vídeo de 9 minutos. Bem, amigos e amigas, para quem viu, é emocionante, tá certo? Se você não teve tempo, está fazendo alguma coisa, dá para acompanhar, mas por favor depois assista, Qual é o drama da mulher que sangrava? Qual é a história dela? Ela era tratada como inferior por toda a sociedade, porque ela tinha um problema ginecológico, uma espécie de fluxo contínuo de sangue. E qual é o problema? Para a cultura da época dela, do local dela, isso significava que ela estava impura. Então ela sequer poderia entrar no templo, ela não poderia, ninguém queria tocar nela. Como o vídeo mostra muito claramente. E ela também começa a se achar inferior. Por que eu posso dizer isso? Porque ela me disse? Não. Porque ela, quando vai atrás de Jesus, quando sabe que Jesus chega, está passando por ali e ela vai atrás, ela tem um misto de uma fé muito grande, que ela disse, se eu tocar pelo menos no manto dele eu me curo. Mas ela já interiorizou o complexo, ela já se sente inferior. Por que ela se sente inferior? Porque senão ela se apresentaria. Ela toca ele escondido, tanto é que Jesus nem vê quem tocou, ele só sente. Depois é que ela fala. Então a gente vê que mesmo ela sendo tratada como inferior, ela já desenvolvendo o complexo de inferioridade, a fé dela conseguiu fazer com que ela se mobilizasse e não optasse por ser vítima do seu complexo de inferioridade. Então, é o que nós vamos ver no nosso caso de Espíritos da Terra. Não há ninguém, eu não tenho nada, não tenho nenhum sentimento de inferioridade. Não é verdade, Quem diz isso está mais complicado ainda ou virou anjo. Mas também nós não somos só complexo de inferioridade. E ele é o símbolo da fé que nos ajuda a não nos mobilizarmos a buscarmos a cura. Isso está desenvolvido no texto, tá certo, gente? Está aí disponível para ler online, para fazer download, para divulgar, imprimir, etc.
Agora eu quero abordar uma outra coisa que para mim também é muito interessante, né? A gente tem que começar a entender o simbolismo do Evangelho. Assim, se você quer entender o Evangelho, se você quer entender o Novo Testamento e não quer saber de símbolo, boa sorte, né? Até agora eu não vi ninguém que tenha conseguido, porque ele é propositalmente simbólico por uma opção do Cristo, né? E a gente vê isso no caso do Emmanuel. Quer dizer, o Emmanuel, até onde eu saiba, acredito que sim, né? É o espírito que mais comentou o Evangelho. E se você ler com atenção, você vai ver que Emmanuel trata de símbolo, 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 né? O símbolo da mão, o símbolo disso, o símbolo do espírito inferior, o símbolo daquele, etc. Porque não tem como entender, né, com amplitude maior que Jesus falou se você não quiser lidar com o simbolismo, com os símbolos. E aqui a gente vai tirar esse espaço para lidar um pouco com o símbolo, né? Além dessa história real e objetiva, o que é que essa mulher simboliza? Por que é que os apóstolos colocaram ela na história de Jesus? Porque ele podia simplesmente ter, isso é uma cura a mais. Né? Por que é que ela foi eleita, digamos assim? Eleita no sentido de estar no Evangelho, de ser narrada no Evangelho. E aí a gente vai começar a entrar no mundo dos símbolos. Primeiro, o que é que a mulher simboliza, né? Na tradição judaica, ou em particular no Evangelho, ou, né, o Emmanuel usa esse símbolo também, né? No cristianismo ou na psicologia analítica. A mulher, e aí a gente tem que voltar um pouco, né, assim, entender a questão do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam que espírito não tem sexo como a gente entende. Então, a mulher enquanto símbolo e o homem enquanto símbolo, nós não estamos falando de sexo, de definição de sexualidade, nem de corpo. A mulher é o símbolo da afetividade, né? A dimensão feminina, é a dimensão da sensibilidade. Certo? Então, entendido isso, todos nós homens temos uma dimensão feminina, porque nós somos filhos de Deus, nós temos sensibilidade, nós temos emoção, nós temos carinho, nós temos empatia. Então, essa sensibilidade é simbolicamente feminina, do mesmo jeito que todas as mulheres têm uma dimensão masculina. Certo? Então, quando a gente está falando do símbolo da mulher, nós estamos falando, né, em termos de evangelho, nós estamos falando da dimensão do sentimento. Nós estamos falando da dimensão da sensibilidade. E aí a gente começa a pensar o seguinte: como é que essa dimensão, representada pela mulher que sangrava, estava sendo tratada? Ela estava sendo envergonhada. Né? Ela estava sendo ensinada a ter vergonha, ela estava sendo ensinada a se retrair, a ter vergonha de si mesma, a se confundir com, né, uma característica apenas que ela tinha, né? Era uma doença momentânea. E aí, né, se ela embarca nisso, se ela acredita nisso, ela adoece de verdade, porque ela adoece a sensibilidade dela. E agora, olha que interessante, vamos comparar ela, simbolicamente, a mulher que sangrava, com Eva, que também é o símbolo feminino. Mas Eva é o símbolo feminino que se envergonha e que se congela. Né? Eva teve vergonha e parou. Né? Eva teve vergonha e colocou a culpa na serpente. Quer dizer, a postura de Eva foi uma postura de retração, porque retração também é botar a culpa no outro. É dizer, não, foi a serpente que mandou, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, uma postura de fuga, de não ação. A mulher que sangrava, não. Ela teve vergonha, ela tinha interiorizado a vergonha, ela se sentia envergonhada. Só que, graças à fé dela, ela não se imobilizou. E aí nós vemos Jesus, nesse momento, curando não apenas, o que já é muita coisa, uma doença física, mas mostrando que a dimensão feminina tem que ser curada. Né?
a Eva lá de trás, né? Essa dimensão feminina tão machucada ao longo dos milênios, né? No povo judeu. Nos outros também, mas a gente está falando especificamente, né, do caso judeu, mas na história da humanidade. Raríssimas, né, civilizações conseguiram honrar sua dimensão feminina, porque a gente não tem maturidade ainda. Os homens, pior ainda, né? É muito interessante. Quando a gente fala para um homem que ele tem uma dimensão feminina, ele fica desconcertado. Ele diz, e eu já ouvi, né, até comentários, não, minha dimensão feminina não é feminina. Minha dimensão feminina é homem. Quer dizer, que grau de negação da sensibilidade a gente pode chegar, né? Que grau de absurdo, de ignorância e de autoviolência. Então, Jesus acolhe essa dimensão feminina desprezada. Desprezada. Por quê? Porque diferente de Eva, que botou a culpa nos outros, que condenou... Porque como a mulher do Evangelho poderia ter uma atitude de Eva? Ela poderia ser uma pessoa simplesmente revoltada. Se revoltar contra Deus, que, entre aspas, né, ele disse, deu essa doença, se revoltar contra a sociedade que não a acolhe. Ela não. Ela, com todo esse sofrimento, ela buscava ser saudável. Com toda a humilhação, ela buscava a luz. Com todas as trevas que os amigos, inimigos e a sociedade geravam ao redor dela, ela buscou a luz, né? Então, ela é o símbolo do estar sangrando, né? E agora me diga, amigo e amiga, a sua alma nunca sangrou? E aí é outro símbolo, ela sangrava continuadamente, né? Nós nunca sentimos a nossa alma sangrar. Quem não sentiu isso ainda está com problema de memória, tá certo? Vamos dizer assim, está com grave problema de memória, porque faz parte da experiência humana. Então Jesus cura essa alma que sangra, Jesus cura essa dimensão feminina que sangra, que é maltratada, que sofre, que dói, que amarga a solidão, que amarga o abandono, mas que, diferente de Eva, não se revolta. Mas que, diferente de Eva, não bota a culpa no outro, não sai buscando culpados, não sai buscando responsáveis. Porque ela gastou tudo o que tinha com os médicos na rua Evangelho. Quer dizer, tinha tudo para passar a vida falando mal dos outros. Os médicos me roubaram, os médicos me enganaram, né? Como muitas pessoas até, a gente vê, né, situações parecidas, começariam até a dizer, não, eu tinha uma pequena doença e os médicos me deram veneno para me adoecer mais e eu piorar. Enfim, seja o que for, né? Uma postura de eu sou vítima. É a postura da vitimização. E aqui a gente precisa separar isso, porque também é a nossa rota de saída das trevas. Quando a gente sente a nossa inferioridade, o nosso complexo de inferioridade, eis os dois caminhos. Se tornar vítima. Eu sou a vitimazinha, eu sou inferiorzinho, eu sou doentinho, é porque eu não presto, é porque eu sou muito doente, é porque ninguém me curou, é porque nenhum médico me curou, é porque nenhum psicólogo me curou. Sabe, é sempre isso, e a pessoa se alimenta nisso e fica nas trevas. Ou a postura dessa mulher, ela se sentia inferior, era tratada como inferior, mas ela escutou uma voz profunda que dizia, isso tudo pode até ser verdade, mas existe luz, mas você tem cura. No fundo, essa dimensão feminina que Jesus cura é a dimensão que não abre mão da luz. Ela busca, está no meio da multidão, se eu não puder, né? Se ele não puder olhar para mim, se ele não puder falar comigo, se ele não quiser me tocar, não interessa, eu vou pegar, nem que seja na roupa dele. Olha outro símbolo poderoso. Porque socialmente, ela não poderia tocar nele. Ela estava impura. Podia, quem sabe, até ser apedrejada. Então, ela, né, em parte consumida pelo complexo de inferioridade, mas em parte mobilizada pela fé, ela toca na veste.
E é belíssimo, né? Porque Jesus adorou. Jesus tornou público. Jesus não ficou quietinho. Não, peraí. Vamos ver quem foi, eu quero saber dessa história. Vamos mostrar que eu estou aqui para curar almas que sangram. Sensibilidades que sangram. Sensibilidades que sangram por não serem compreendidas, por não serem acolhidas. Então, eu penso que essa é uma mensagem muito interessante. Agora eu vou colocar e vou pedir que vocês fechem os olhos e ouçam a música que eu vou colocar, que se chama Bem-aventurados que têm fome e sede, né? É do mesmo grupo, né, do Savai, né, que fez essa pesquisa maravilhosa, que traz para nós músicas da época do Cristo, com instrumentos do Cristo, com as pronúncias do aramaico da época, para que a gente embarque um pouco mais nisso, né? Bem-aventurados que têm fome e sede. Vamos ver o que essa música desperta nos nossos corações. Se você puder, feche os olhos, apaga a luz, respira. Vai valer muito a pena essa experiência, eu garanto.
essa música, como eu falei, se chama Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Agora, qual a relação disso com o tema? Porque o que essa mulher tinha era fome e sede de justiça. E aí a gente vai ter que ir mais uma vez no Livro dos Espíritos para entender o que é justiça. Porque no nosso dia a dia de sociedade atrasada, é evidente que justiça se confunde com vingança e punição. Então ela não estava querendo essa justiça, até porque isso seria negar o Cristo, seria negar a busca dela sincera da luz. Vamos para o Livro dos Espíritos, questão 876. Kardec pergunta qual a base que fundamenta, a justiça da lei natural. Qual é o fundamento quando a gente fala justiça divina, qual é o fundamento? Ou eu vou ler a questão para não causar mal entendido. Fora do direito consagrado pela lei humana, quer dizer, fora a lei humana, como quem diz, não vamos falar de leis humanas, pergunta Kardec, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Resposta dos Espíritos. O Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça. E aí na frente eles vão dizer, o homem, em qualquer situação que a justiça esteja sendo, seja o critério, o homem pergunta a si mesmo, como desejaria que agissem com ele? Isso está numa discussão de justiça, gente. Justiça, ele não está falando de caridade, está falando de justiça. Então a gente pode entender justiça a partir do Livro dos Espíritos como querer para a gente o que a gente quer para o outro. Ela estava buscando justiça quando ela toca o Cristo, por isso ela foi curada. Como assim justiça? Ela queria para ela a cura que ela também desejava para os outros. A postura psicológica. Se a postura psicológica dela é eu quero me curar por conta dessas pessoas ruins daqui e quero me livrar delas, isso não seria justiça. Então, por isso Cristo diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, quer dizer, bem-aventurados aqueles que querem o bem-estar para si da mesma forma que querem o bem-estar para os outros. Bem-aventurado aqueles que querem a justiça segundo a lei de Deus. Então, essa é a interpretação espírita, Livro dos Espíritos, questão 876, certo? Então, importante a gente observar isso, que a cura dela se dá pela postura psicológica dela, a ação de tocar o Cristo e, ao mesmo tempo, a busca dela por justiça. Justiça entendido como o Livro dos Espíritos esclarece, como Cristo quer. Ela queria para si o que queria para os outros. O coração dela não estava odiando ninguém, ela não queria vingança de ninguém, ela não queria se curar e que o vizinho que a desprezou por 12 anos adoecesse. Não, ela queria justiça. Por isso Cristo diz, vai, tua fé te curou e tu não tornarás a ficar doente. Quer dizer, o Cristo extirpa a última vírgula de inferioridade que ela tinha. Porque o complexo de inferioridade é assim, ela recebeu e depois o complexo poderia tomar conta dela e dizer assim, não, eu recebi, mas eu não mereço. Não, isso aqui, ele me deu uma bênção de uma semana e vai acabar porque eu não mereço ficar 2 semanas saudáveis. Então o Cristo percebendo, obviamente já sabendo muito mais do que a gente, a dinâmica do complexo de inferioridade diz, a doença não voltará. Olha que bonito. Então a gente vê como Cristo, com algumas palavras, ele vai muito profundamente. Porque ele viu que ela passou 12 anos desenvolvendo o complexo de inferioridade por aceitar a opinião dos outros. E aí o Cristo diz, não vai voltar. Ela se cura, a alma para de sangrar. A dimensão feminina da sensibilidade do amor é restaurada e com paz, porque ela não vai ter medo que a doença volte. Bem, meus amigos e amigas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a nossa conversa tenha despertado aí em vocês a sua dimensão da sensibilidade